E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o que vocês diriam se alguma pessoa chegasse em vocês, uma criança, chegasse em vocês e falasse assim: ai, eu vou fazer um Batman em tamanho real? O que vocês iriam dizer? Vocês iam colocar fé? Vocês iam acreditar? Vocês iam falar, nossa, vai ficar uma merda? Ou o que vocês iriam pensar? Bom, eu fui essa criança. Quando eu tinha por volta de 15 anos, 14, 15 anos. Eu não lembro exatamente qual era a minha idade. Eu sei que era por volta de 15, 14, 16 anos. E eu resolvi fazer um Batman em tamanho real. Feito por mim, esculpido por mim. Eu sempre gostei, desde pequenininho, eu sempre gostei de fazer arte. Mas a arte, não uma arte de coisa errada. Eu sempre gostei de fazer arte. Eu sempre gostei de pintura. Eu cresci num sítio e eu nunca gostei de comprar bonecos. Eu sempre gostei de fazer os bonecos para mim brincar. A única coisa que eu comprava assim eram bonequinhos que eu podia esculpir, mudá-los. Então assim, às vezes eu comprava um bonequinho, mas eu não comprava com a intenção de ficar com aquele bonequinho. Eu comprava com a intenção de usar aquele bonequinho como uma base para mim fazer outra escultura, porque eu sempre gostei de criar coisas desde pequeno. Então lá no sítio eu sempre criei as mais diversas coisas num sítio que eu cresci, um sítio do interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Aguaí. Eu cresci nesse sítio, pra mim era incrível. E aí eu fui crescendo, sempre gostei do Batman, sempre fui fã do Batman, sempre fui muito fã do Batman. E quando eu cheguei lá por volta dos meus 15 anos, meus 16, 14 anos, vamos usar essas três idades aí que eu não lembro exatamente qual era a minha idade quando eu comecei a fazer, eu peguei e falei assim pra minha avó, eu vou fazer um Batman em tamanho real. Aí a minha avó, já acostumada com as minhas loucuras, ela disse assim: nossa, mas como assim você vai fazer um Batman em tamanho real? Como assim? Você vai fazer um Batman em tamanho real? Onde a gente vai pôr isso? Como que você vai fazer isso? Eu falei, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Aí eu peguei e comecei a pesquisar a roupa do Batman, porque o Batman tem muitas versões de roupa, né? Então eu queria uma roupa que fosse diferente de qualquer filme, que tivesse algumas influências de alguns filmes e tal, mas eu queria uma coisa minha, assim, uma coisa que você não vai achar num filme do Batman. Eu queria uma coisa autêntica. Então eu fui pesquisando várias roupas, vários trajes que o Batman usou ao longo do tempo e tal. E tem um filme do Batman que me marcou muito, que é a trilogia do Christopher Nolan. Ele é a melhor, pra mim é o melhor Batman, né, do Christopher Nolan. E aí eu peguei e me foquei mais nessa roupa tática, de polícia, essa coisa meio de Kevlar, né, que chama aquela coisa de prova de bala, Kevlar. Essa coisa meio tática, meio tropa de elite, assim. Então eu me foquei mais nisso. Eu não queria uma coisa muito cartoon, tipo aquela roupa cinza do Batman. Eu queria uma coisa mais real, assim. Então, influenciada por esse filme do Nolan, eu comecei a bolar mais ou menos como que eu ia desenvolver a roupa do Batman. Aí eu fui fazendo. Eu comecei a fazer a base, né? Eu fiz a base. Eu queria ele num ponto que ele ficasse mais alto que a pessoa que vê ele. Por exemplo, o telespectador que fosse ver a escultura, eu queria que ele ficasse mais alto que o telespectador. Por quê? Porque a pessoa que vê uma outra pessoa na mesma altura, você considera que aquela pessoa é igual a você. Mas se você vê aquela pessoa numa altura superior, por isso que, por exemplo, as igrejas e esses locais onde uma pessoa vai falar, ela fica num ponto mais alto, porque ela fica numa posição de estar, não é que ela é superior, mas ela está numa posição de fala, ela está numa posição em que ela pode falar. Então, geralmente as pessoas olham para uma pessoa que está numa altura maior, como se fosse sei lá, um trono, ou alguma coisa assim, como uma pessoa importante. Geralmente as pessoas que subiam nesse ponto de estar num lugar alto era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha um poder, assim, que tinha Então eu queria colocar o Batman num ponto desse, porque o Batman, apesar de ser um humano normal, ele é o Batman, né? Então eu não queria colocar ele no mesmo nível que uma pessoa com uma pessoa que está observando ele. Então eu queria colocar ele num patamar acima. Então aí eu falei assim, então eu vou fazer ele como se ele estivesse em cima de uma gárgula, como se ele estivesse observando a cidade de Gotham. Então aí eu peguei uma cômoda da minha avó,
que minha avó tinha antiga. Aí eu fiquei lá, falei, vó, a senhora poderia, por favor, me emprestar essa cômoda pra sempre, assim, sem precisar devolver pra senhora? Que eu ia precisar pra fazer a base do Batman. Aí a minha avó, eu já acostumada, né, com as coisas que eu fazia, ela falou, ah, pega aí. Aí eu tirei todas as roupas da minha avó de dentro dessa cômoda, né, tirei todas as roupas, aí deixei em cima da cama, eu falei, vó, onde a senhora quer que eu guarde? Aí minha avó falou, ah, deixa aí que eu vejo de onde eu vou guardar. Aí eu peguei essa cômoda, que é a base do Batman, e aí eu comecei a esculpir. Então eu arranquei as gavetas, arranquei as coisas da cômoda, arranquei a parte de trás, arranquei tudo da cômoda. Tudo que vocês imaginarem eu arranquei da cômoda. E deixei só o esqueleto da cômoda. Aí eu peguei e revesti ele com papel e cola para dar aquele aspecto de pedra. Porque é como se fosse uma gárgula. Aí eu fui pregando, batendo, peguei madeira, fiz toda a estrutura da gárgula ali saindo da cômoda, tal. Aí terminei a cômoda, feitinho, legal. Agora ia começar a parte mais difícil do mundo, que era fazer o Batman, né? Como que eu ia fazer um Batman em tamanho real? Quando eu falei, eu falava pra algumas pessoas assim, eu falava, eu tô fazendo um Batman, as pessoas davam risada, porque realmente você esculpir um boneco assim, em tamanho real, não é lá das coisas mais fáceis. E aí eu falei, eu vou fazer o Batman. Aí eu comecei a pesquisar os materiais que eu poderia fazer o Batman. Pesquisei papel machê, pesquisei coisa. Aí eu já trabalhava um certo tempo com biscuit. Já trabalhava um certo tempo com biscuit. E aí eu peguei e falei, putz, eu acho que eu vou fazer de biscuit, porque o biscuit ele é uma massa que endurece rápido. Ele não é relativamente caro. Na época eu pagava 19, 15 reais, de 15 a 19 reais a massa. Se fosse a massa colorida era um pouco mais caro, se fosse a massa natural era 15 reais. Então, aí eu falei, então eu acho que dá pra fazer de biscuit. Aí eu peguei e montei uma estrutura por dentro do Batman de ferro. Fui nesses ferro velho, nesses lugares que tinha ferro velho, essas coisas. Montei uma estrutura e fui achando partes pra me montar a parte de dentro do Batman. Porque eu queria que o Batman fosse praticamente maciço em biscuit. Então eu não queria que fosse uma coisa meio oca. Então eu fui montando com ferro, eu fui montando um esqueleto interno do Batman, com ferro, com arame, e fui torcendo arame, torcendo ferro, e torcendo e fazendo o esqueleto. Eu desenhei o esqueleto de uma pessoa normal, medindo em mim, e aí eu fui deixando ele mais musculoso, e montei toda aquela estrutura interna. Achei alguns pedaços também, por exemplo, eu fui num ferro velho, eu achei uma perna de manequim, aí eu usei também como uma base. Eu fui montando meio que um Frankenstein, assim, com ferro retorcido, com tudo. Aí, feito esse esqueleto, eu preguei, pus arame, passei fita crepe e pus nessa estrutura interna, nessa estrutura de madeira que eu tinha pegado da minha avó, que era a cômoda da minha avó. Aí eu peguei lá essa estrutura, o esqueleto do Batman, pus em cima dessa cômoda e aí eu preguei, martelei até ela ficar fixa. Aí pus umas duas hastes assim, fincada nessa estrutura interna que era o personagem, né? O esqueleto do personagem. Aí eu fiz dois ferros que saíam das costas e que fincavam dentro da cômoda. E aí enfim, aí eu fui fazendo, aí eu montei o esqueleto. Aí eu falei, agora eu vou começar a esculpir o Batman. E comecei a comprar biscuit, comecei a comprar massa e massa e massa e massa. Aí massa. Aí eu punha algumas coisas assim pra mim conseguir fazer o formato da bota. Aí eu esperava o biscuit secar. Aí eu punha lá e depois enfiava o biscuit dentro. Enfiava o biscuit dentro até ficar praticamente maciço. Ele não é inteiramente maciço, mas ele é quase maciço. Aí eu fui construindo ele, passando massa, esculpindo em cima daquela estrutura de ferro que eu tinha criado com arame, com um pedaço de lata e tudo. Fui montando e fui fazendo o Batman. E eu lembro que cada ano que passava, eu concluía um pedaço do Batman. Por exemplo, eu concluía um pedaço da perna, eu concluía a outra perna, eu concluía o tórax, a parte de baixo, a cabeça. E cada parte que eu ia fazendo, eu ia concluindo o Batman. Aí punha eu peguei chama tule, pra fazer a parte de dentro aqui do músculo, porque como o Batman era muito musculoso, eu queria deixar essa parte aqui muito robusta. Aí eu fui enfiando
tule, que é aquele negócio que as bailarinas usam, sabe? E aí a massa adere com mais facilidade. Enfim, aí eu fui esculpindo o Batman. E aí conforme ele foi criando aquela... foi dando aquela aparência pro Batman, eu fui falando, gente do céu, olha que da hora que tá ficando. E aí eu fui fazendo, quando veio eu terminei o Batman. Quando eu terminei o Batman, ficou muito legal mesmo. E aí a minha avó, ela me ajudou em todo o processo, ela e minha tia, elas me ajudaram em todo o processo, elas me apoiaram em todo o processo de construção do Batman, elas me ajudaram a comprar as coisas, me ajudaram a achar os materiais, e aí cada coisa que passava, a minha avó e minha tia que me ajudavam. Então, assim, o Batman pra mim, ele é um símbolo assim da minha família, que minha família sempre me apoiou nessa parte artística. E aí esse Batman, então assim, algumas pessoas já quiseram comprar, até dono de loja de brinquedos já quis comprar ele, só que eu nunca vendi ele, porque pra mim ele é um símbolo assim de quando você tem um sonho, ou quando você tem um desejo, você pode fazer, porque depois eu gastei por volta de uns 4, 5 mil reais em biscuit. Porque foi muito biscuit. Eu lembro que eu punha o biscuit na mesa e esticava assim com aqueles negócios de esticar massa. Esticava e ia pondo no Batman assim. Quando veio, tipo assim, não dava pra nada. Eu esticava um negócio muito grande, a hora que eu punha no Batman parecia só um negocinho assim, bem pequenininho. Então é muita massa que foi. Foi muita massa, foi muito trabalho. E então assim, agora vou mostrar a foto, para de mistério, vou mostrar a foto que eu tenho ele até hoje, ele tá na minha casa lá no Brasil, aí no Brasil. Eu tenho até hoje, é minha avó que cuida dele, minha tia que limpa ele, monitora ele, às vezes elas ligam pra mim e falam, Silas, o que eu posso passar no Batman? Isso aqui pode passar, isso aqui não pode passar, porque elas que limpam. Ele é meu xodó, assim, ele é o que deu muito... Aí eu lembro que eu demorei por volta de 3 anos pra fazer ele. Então eu comecei vamos supor, com 14 anos e terminei com 16 anos fazer ele. Mas eu lembro que foi um espaço bem longo assim pra mim fazer ele. E aí conforme ele foi ficando mais velho, eu fui adquirindo um pouco mais de conhecimento. Aí eu fui dando fui melhorando, né, as coisas. Então antes a capa dele era de papel. Aí depois eu transferi para fiberglass. E aí eu fui dando um upgrade assim no Batman. Mas grande parte dele, quase ele com 80% dele é biscuit. Então ele é meu orgulho, assim. Agora eu vou mostrar a foto. Vocês devem estar aí vendo a foto em algum ponto. Esse é o Batman que eu esculpi com 15 anos de idade. Foi uma das minhas primeiras esculturas grandes, assim. Antes dele eu cheguei a fazer a Medusa de isopor, mas isso acontece com uma outra história que eu vou contar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu tenho muitas histórias doidas assim pra contar, mas eu tenho que ir contando ao longo de muitos vídeos, porque eu tenho que mostrar as minhas animações e tal, e tem outras coisas que eu quero mostrar no canal. Mas se vocês gostaram de histórias como essa, eu tenho muitas, vocês se escrevam aí, deixam um comentário, que aí eu vou estar trazendo mais histórias assim, da minha vida e tal. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou!